terminar o Antigo Testamento vendo a profecia de Malaquias. O tema desse livro é a última mensagem do Senhor. E ele se situa entre o capítulo 7 de Esdras e o capítulo 13 de Neemias. O templo já havia terminado de ser reconstruído em 516 a.C. e os muros também já tinham sido terminados em 444 a.C. Mas as grandes esperanças de reavivamento do povo acabaram não acontecendo. Eles, pelo contrário, estavam envolvidos em circunstâncias muito difíceis, com fome, com colheitas ruins, e com isso eles começaram a desamparar os sacerdotes e levitas, porque deixaram de dar o dízimo, que pela lei devia ser 10% de tudo o que a terra produzisse como colheita e de todos os animais que nascessem durante aquele ano. Eles não deixaram de dar o dízimo, eles davam. O problema é que eles diziam que eram 10%, mas eles estavam dando menos do que isso. Como resultado, os sacerdotes e levitas estavam fugindo de Jerusalém em busca de terras para que eles mesmos pudessem cultivar o seu alimento. Nessa situação toda, o povo começou a duvidar do amor de Deus e passou a ter uma relação fria com ele. Cumpriam rituais, mas a religião se tornou fria e formal. E os pecados do passado estavam começando a voltar. Malaquias então se levanta contra tudo isso e termina o Antigo Testamento anunciando a chegada do Messias, que acabou acontecendo 400 anos depois. Durante esses 400 anos, houve um silêncio profético, que foi um tempo de espera, arrependimento e meditação. O livro foi escrito mais ou menos em 430 a.C. em Jerusalém, e o nome dele no hebraico é Malaquia, significa mensageiro do Senhor, e no grego é Malaquias. O tempo de ação vai de 450 a 400 a.C. E o verso-chave que resume a ideia principal do livro está no capítulo 3, verso 1. Veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. E o livro pode ser dividido como? Eu botei 4 partes. A primeira, que está no capítulo 1 até o verso 5, mostra o amor de Deus por Israel. A segunda, que é a partir do verso 6 do capítulo 1 e vai até o verso 9 do capítulo 2, traz mensagens contra os sacerdotes. A terceira parte, que vai do capítulo 2, verso 10 até o final do capítulo 3, tem mensagens contra todo o povo. E a última parte, que é o capítulo 4, traz o dia do Senhor e o sol da justiça, que é Jesus. E como Jesus pode ser visto aí? Como aquele que foi precedido por Elias. Olha o que está no capítulo 4, versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versos 1 e 2, está escrito assim. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No capítulo 11, verso 14, Jesus estava falando assim a respeito dele. Se vocês quiserem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Que lições a gente pode aprender? A primeira é que se a gente esquecer do amor de Deus por nós, não tiver mais certeza a respeito dele, as coisas começam a perder sentido. Mas do contrário, se a gente tiver certeza absoluta do quanto ele nos ama, isso serve como um bálsamo para a nossa vida, como um remédio para as nossas feridas e tudo mais. Qualquer circunstância difícil se torna de menor importância. No capítulo 1, o livro começa assim, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Deus nos ama. E se você duvidar do amor dele, basta você lembrar de quem Jesus é. Jesus é Deus. Ele, apesar de ter criado todas as coisas, resolveu se tornar um de nós. Nascer como um bebezinho, ser perseguido, ter risco de morrer várias vezes ao longo da vida, só com a intenção de nos salvar. Ele veio para cá, desceu do céu para viver como nós, foi Deus conosco,
sofreu a beça, nos ensinou o caminho, foi morto pelos próprios seres que ele havia criado, no terceiro dia ressuscitou para que pudesse nos ressuscitar junto com ele. Ele pagou o preço na cruz que estava reservado a nós, para que a gente não precise pagar o preço. É assim que Deus nos amou. Ele nos amou se entregando voluntariamente em nosso lugar. E ninguém tem um amor maior do que esse, não. Quando a gente lembra disso, de tudo o que ele sofreu por nós, de tudo que ele fez e continua fazendo e ainda vai fazer por nós, não tem como a gente duvidar do amor dele, não. Todo o nosso sofrimento, por maior que seja, vai ser sempre menor do que aquele sofrimento que ele teve na cruz em nosso favor. Outra lição está no capítulo 1, verso 8. Deus fala assim para o povo: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aquilo que a gente oferta para Deus mostra como está o nosso coração. A lei de Moisés dizia que todas as ofertas deveriam ser de animais perfeitos, sem nenhum defeito. Mas eles estavam trazendo para Deus o pior que eles tinham. Por causa da vida difícil que eles estavam vivendo, eles estavam dando para Deus as sobras. E a gente tantas vezes faz assim também. A gente dá para Deus o que sobra do nosso tempo. A gente dá para Deus, quando dá, o que sobra do nosso dinheiro. A gente dá para Deus o que sobra da nossa disposição, se é que sobra alguma. Deus quer o nosso melhor, não quer o nosso pior. Quando a gente oferta para Deus o nosso melhor, a gente está dizendo para Ele: você é o que eu tenho de mais importante. O meu relacionamento com você é o que mais me interessa. Por isso eu estou te dando o meu melhor. Quando você se apaixona por alguém, você fica com vontade de dar presentes? Eu adoro dar presentes pro meu marido. E eu sei que ele gosta de dar presentes para mim. Mas eu não dou qualquer coisinha, não. Eu penso um tempão. O que eu sei que vai agradar? O que eu sei que ele vai gostar? O que eu sei que vai ser uma surpresa? Que vai trazer alegria pro coração dele? Eu faço assim com os meus filhos também. A gente não dá da sobra para quem a gente ama, não. A gente dá do melhor. E se for o caso, a gente mesmo fica com o pior. O que é que a gente acha de Deus? Qual é a visão que a gente tem dele? A gente o ama verdadeiramente? A gente tem reverência pelo culto dele? Ou a gente é mesquinho? A gente acha que ele é dono de tudo? Ou a gente é que é o dono? Deus é grande, todo poderoso? Ou ele é pequeno e tolo? A gente cultua por obrigação e formalidade? Ou a gente presta o nosso culto a ele por gratidão e por prazer? Outra lição está no que Deus está falando no capítulo 2 sobre os descendentes de Levi. Levi era a tribo de Israel que tinha sido separada por Deus para cuidar de todas as coisas relativas ao culto. Templo, os louvores, as ofertas, tudo era a tribo de Levi que cuidava. Os sacerdotes eram descendentes de Levi também. E nesse capítulo 2, a partir do verso 5, ele vem falando assim: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os sacerdotes e os levitas eram encarregados de aprender a lei e ensinar para o povo, para que eles tivessem vida e paz, e o povo também. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. A aliança de Deus com Levi é a mesma aliança que Deus fez conosco. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Isso tinha sido uma aliança feita com Levi, e agora, por meio de Jesus, é uma aliança que foi feita conosco. Nós somos sacerdotes, e nós também temos que anunciar as grandezas de Deus para que os outros também possam vir a enxergar a luz que a gente já enxerga. E a gente deve fazer isso com interesse, 100% do que está na Bíblia, e não só aqueles pedaços que interessam a gente, não. A gente precisa ler o Antigo e o Novo Testamento e ver o que foi cumprido já em Jesus e o que Deus está esperando ainda que seja cumprido e está válido para todos nós. E a última lição é uma coisa que eu considero como uma das mais deturpadas de toda a Bíblia. No capítulo 3, a partir
partir do verso 6, Deus está falando assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo foi instituído por Deus na lei como uma forma de misericórdia para com os levitas. Eles eram impedidos de ter herança, de trabalhar em outra coisa que não fosse o templo. E lá em Números 18, de 21 a 30, fala que o dízimo seria a herança dos levitas. O povo de Israel levaria os seus dízimos para eles receberiam, seria o seu sustento, dízimo das colheitas e das crias de animais que tivessem nascido naquele ano. E os próprios levitas também dariam dízimo daquilo que eles recebessem, desses alimentos que o povo de Israel desse para eles. E esse dízimo dos levitas seria dado para os sacerdotes. Lá em Deuteronômio 12, nos versos 4 a 14, fala que o dízimo deveria ser comido em Jerusalém. Se a gente for olhar no capítulo 14, dos versos 22 a 29, e também no capítulo 26, versos 12 a 15, a gente vai ver que existiam dois tipos diferentes de dízimo. O dízimo do primeiro e do segundo ano, esse sim, deveria ser comido em Jerusalém pelo próprio ofertante, pela sua família, pelos seus servos e também pelos levitas que fossem seus vizinhos. Já o dízimo do terceiro ano deveria ser comido na própria cidade do ofertante, não em Jerusalém, e ele era destinado aos levitas, mais uma vez, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, às pessoas desamparadas dentro daquela sociedade. E Deus fala: tenham cuidado, não desamparem essas pessoas, porque elas dependem disso. Quando a gente vê lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, do verso 1 até o 21, a gente vê a respeito da construção de depósitos, de celeiros, para que os dízimos que fossem mais do que o suficiente para os levitas se alimentarem, pudessem ser estocados em algum lugar. Aí eles constroem esses celeiros, e em Neemias 10, de 37 a 39, fala que os levitas é que recolhiam os dízimos dos habitantes de Jerusalém, porque quando eles voltaram do cativeiro, existia praticamente só Jerusalém, sob a supervisão de um sacerdote, e eram estocados nesses depósitos. No capítulo 12 de Neemias, no verso 44 ao 47, mostra como esse sistema vinha funcionando bem. Mas no capítulo 13, de 10 a 14, já fala sobre a falta de sustento. Os judeus, por causa da dificuldade da situação que eles estavam vivendo, de seca, de pouca colheita, estavam dando menos de 10% daquilo que eles estavam colhendo. E estavam ofertando como se fosse 10%. E isso estava fazendo com que os levitas debandassem de Jerusalém à procura de terras onde eles mesmos poderiam cultivar para ter o seu próprio sustento. E lá em Malaquias, esse texto que a gente acabou de ler, foi justamente nesse contexto de Neemias 13. Deus está falando: tragam todo o dízimo e não só parte dele para a casa do tesouro, para que tenha sustento para os levitas e sacerdotes. E o que eles estavam fazendo era mais ou menos o que aparece lá em Atos 5, que Ananias e Safira estavam fazendo. Vendo que várias pessoas estavam vendendo suas propriedades e dando todo o dinheiro para os apóstolos, para que não faltasse sustento para ninguém, não houvesse nenhum pobre dentro do povo de Deus, Ananias e Safira também venderam um terreno, só que ficaram com uma parte do dinheiro. Eles poderiam ter ficado, mas o problema é que eles deram o restante e disseram que aquilo era 100%. Quando Pedro soube disso, por revelação do Espírito Santo, ele falou: olha, você poderia ter ficado com tudo, você poderia ter dado o que você quisesse, ou poderia não ter dado nada, mas não minta para o Espírito Santo. E era isso que o povo estava fazendo na época de Malaquias. Já no Novo Testamento, a gente vê o dízimo aparecendo lá em Mateus 23, 23, quando Jesus está falando a respeito da falta de misericórdia dos fariseus, que davam o dízimo de toda a colheita, até mesmo da hortelã, do endro e do cominho, que são hortaliças mínimas, são temperinhos,
mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. E Jesus fala: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. E ele repete isso em Lucas 11:42. Só que Jesus falou isso num contexto em que existia templo, existia um lugar para se levar o dízimo. Hoje em dia já não existe mais. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e não foi mais reedificado. Em Lucas 18:12, Jesus também conta uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano, em que enquanto o publicano, que era o coletor de impostos, estava se humilhando diante de Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele, o fariseu estava todo arrogante lá no templo, se gabando de que não era como aquele publicano e que inclusive dava o dízimo de tudo que ele ganhava. E Jesus falou que o publicano recebeu misericórdia e perdão e o fariseu não. Uma coisa que eu já vi acontecer em algumas igrejas é que o dízimo tem sido usado como um instrumento de opressão e manipulação. Eu conheço igrejas em que a eleição de presbíteros não leva em conta as pessoas que são cheias do Espírito Santo, as pessoas que preenchem os requisitos bíblicos para serem líderes sobre o povo de Deus, mas sim pessoas que têm uma grande renda, que dão um grande dízimo, que têm uma grande influência e um grande poder econômico. Isso está totalmente errado, está totalmente desvirtuado. Não é isso que a Bíblia ensina. Inclusive, eu conheci um presbítero que depois confessou que nem convertido era. Para vocês verem como a gente está deturpando a palavra de Deus. O dízimo recaía sobre todo o cultivo e toda a criação de gado dos israelitas. Não era sobre qualquer espécie de renda. Jesus, por exemplo, era carpinteiro. Ele não tinha gado, ele não tinha plantação. Pela lei, ele não era obrigado a dar nenhum dízimo, porque ele não produzia alimentos. O dízimo era só sobre alimentos e era só para sustento dos levitas e sacerdotes. Agora, hoje em dia, nós não temos templo, então, se a gente fosse entregar nossos dízimos, a gente entregaria onde? Ou a gente ia tirar essa parte da Bíblia que não nos interessa para que a gente pudesse adequar às igrejas. As igrejas não são sucessoras do Templo de Jerusalém. Vocês sabem quem é sucessor do Templo de Jerusalém? É o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Hoje em dia também nós não temos levitas. Até existem levitas, mas existem levitas que são impedidos de trabalhar? Não. Como todos os outros judeus, eles trabalham. Eles têm a sua fonte de renda. E em 1 de Pedro, como nós já vimos, no capítulo 2, verso 9, todos nós somos sacerdotes. Nesse sentido, todos nós teríamos direito a dízimos. Mas tem algum sentido eu dar o meu dízimo para você, você dar o seu dízimo para mim? Nenhum de nós tem impedimento de trabalhar. Até o apóstolo Paulo, que era judeu, não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim, mas ele era judeu, ele nunca recebeu o dízimo de ninguém. Ele tinha a sua própria ocupação, ele era fazedor de tendas e muitas vezes ele recebeu ofertas. Algumas eram para ele mesmo, outras eram para que ele levasse para outra igreja que estivesse passando necessidade. Mas ele nunca foi sustentado pelo dízimo de ninguém. E em todo o Novo Testamento, o que você vê, já no novo contexto que Jesus inaugurou, é oferta. Não tem mais dízimo. É oferta. Agora, coisa importante, a oferta é com generosidade, porque você vai ter que usar o seu bom senso, você vai ter que se desapegar de tradições humanas, você vai ter que se submeter a Deus para saber o que Ele quer que você faça, não com 10% não, mas com os 100% que pertencem a Ele, porque o Salmo 24 fala que do Senhor é a terra, tudo que ela contém também é dele. Então, tudo que você é e tudo que você ganha pertence a Deus, Ele é dono de 100%. E você também deve ser alguém cheio de misericórdia, cheio de generosidade, pronto para compartilhar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão com as pessoas necessitadas. Por isso, se você quiser, liberte-se dessas amarras que estão tentando colocar sobre você a respeito de dízimo. Dízimo é bíblico, porque está no Antigo Testamento, mas não é cristão. O que é cristão é oferta generosa, com sabedoria, buscando em Deus orientação para fazer aquilo que Ele deseja que você faça com o seu dinheiro, e não só com o seu dinheiro, com todos os seus bens, com todo o seu tempo, com tudo que você tem, com tudo que você é. Esse foi o resumo de Malaquias. Na semana que vem a gente vai começar a ver os livros do Novo Testamento, começando pelo Evangelho de Mateus. Eu espero você lá.